Olá, meu nome é Leandro Tavares Bastos, eu sou estudante da Letras e hoje eu vou falar um pouquinho, eu vou olhar para frente também, porque eu tenho uma colinha, eu vou falar um pouquinho sobre o livro que eu escolhi para literatura de massa. Eu cheguei nesse livro, escutei podcast, dei uma olhada, mas eu queria uma coisa um pouquinho mais diferente, uma coisa que fosse mais ficção científica, puxando um pouquinho para steampunk. Então eu fui dando uma olhada e eu cheguei numa coletânea, né, que é a antologia Deus Ex Machina, Anjos e Demônios da Era do Vapor. São vários autores. E eu escolhi o conto dentro disso, né, A Seita do Ferrabras, que essa coletânea foi editada pela editora Strongnum em 2013, né. O conto A Seita dos Ferrabras foi escrito pelo autor Paulo Froda. Ele nasceu e vive em São Paulo, formou-se arquiteto, mas trabalha com marketing digital e branding. Ele é também músico, membro da banda Chevy 69, e um pouco do seu trabalho artístico pode ser acompanhado no canal dele no YouTube, né, Paulo Froda. O que eu achei da obra? Eu não sou ninguém para estar julgando, né? Principalmente a gente sabe que o cenário, os autores brasileiros, eles são muito criticados, dizendo que a gente copia muito o exterior, a gente tem pouca criatividade e tal. Mas, infelizmente, lá vamos nós. Eu atirei no escuro e meu tiro saiu pela culatra, digamos assim. O livro da Seita dos Ferrabras, ele fala sobre... É uma obra de ficção científica que toca em temas religiosos. Ela se passa em um fictício Rio Grande do Sul, pós-Guerra do Paraguai, ou seja, 1800, a obra deve começar ali em 1810, ela vai ali 1850, 1870, né? Onde um homem chamado João Jorge é escolhido por uma entidade superior, né, com um objetivo que não fica muito claro no começo, né, um papel fundamental no apocalipse que está para acontecer, né. Conforme o livro vai passando, é revelado que o João Jorge, na verdade, foi manipulado por demônios para criar uma máquina a vapor que tem a capacidade, espécie de para-raio, que tem a capacidade de destruir anjos. Essa máquina não é muito explicada na obra, né? As coisas acontecem um pouco porque sim, né? Como se forças superiores, tanto positivas ou negativas, tivessem a capacidade o tempo todo de manipular a humanidade. A obra fala de livre-arbítrio, mas parece que os personagens não têm. Então, agora eu vou ter que ir para os pontos negativos do livro, né? A obra é o mais absoluto clichê do cinema dos anos 2000. Sinceramente. Parece que o autor pegou uma listinha. O que é legal que tá saindo no cinema agora? Tá saindo uma leva de filme de terror com demônio. Beleza, anota. Tá saindo steampunk. Estourou também, teve uma leva de coisas steampunk nos anos 2000. Anota também.
Ah, pseudociência, anota também. E parece que o autor foi colocando essas coisas na obra, mas elas parecem que não têm um propósito. A obra tem outros personagens, mas se eles vivem, se eles morrem, se eles choram, se eles sofrem, não importa, não importa, eles podem ser tirados. O João Jorge, ele é casado com uma moça chamada Jacobina. Jacobina, se existisse ou se não existisse na história, não faria a mínima diferença, né? A obra tem pseudociência, o conteúdo é corrido, é apressado. A máquina, que é o steampunk da obra, ela não é explicada. Parece que simplesmente eles forjaram do nada engrenagens, juntaram engrenagens, botaram uma caldeira e simplesmente isso destrói anjos. Não explica se anjos são feitos de energia, se é matéria, se é pseudociência, não explica a religião. Então, tem todos esses pontos negativos que são clichês do cinema que a gente conhece desde os anos 2000. A obra, sim, infelizmente, né, a obra não foi bem desenvolvida, porque ela tinha potencial, isso que é um problema, né, o maior problema, que é uma pena. A obra tinha potencial, ela se passa no Rio Grande do Sul pós-Guerra do Paraguai, ela fala de desenvolvimento tecnológico da época, né? Ela até tem uma introdução interessante dos personagens, falando quão religiosos eles são, quão religiosas são as pessoas da época, mas infelizmente ele não desenvolve nada e as coisas acontecem todas atropeladas e acontecem porque sim. O meu veredito é que infelizmente esse conto e os outros do livro que são da mesma qualidade não valem a pena. Não vale a pena ter na coleção e não vale a pena perder o tempo com isso. É uma pena, porque é um possível autor brasileiro que talvez tivesse deixado amadurecer um pouco mais a ideia, tivesse visto os clichês, tivesse usado, tivesse subvertido eles, sabe? Tipo, são os demônios o manipularam. Isso é muito óbvio desde o começo da obra. Vamos fazer uma coisa diferente. Os anjos o manipularam para que ele pudesse destruir os demônios. Alguma coisa, sabe, um pouquinho mais fora da caixa, sabe? Talvez se ele tivesse deixado, ele tem potencial, se ele tivesse deixado a obra amadurecer um pouco mais, não se afobado tanto, ela seria melhor. Só que aí é que está. A obra não é o que poderia ser, é o que ela é, e o que ela é não é o suficiente. Infelizmente, porque é uma obra de ficção científica, steampunk, que rola em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Abraço.